Consulta aos senhores conselheiros, nós temos o horário de 13h30 para iniciar a reunião. Consulta aos senhores conselheiros, nós já podemos começar. Temos quórum? Podemos, né? É um formalismo mais importante. Tá? Então, com o consentimento do pleno, começamos a segunda reunião extraordinária, que trata... Pulamos ata, pulamos expediente, passamos para a ordem do dia, então, da segunda reunião extraordinária, o processo 7.599. Não, o processo... 6276. Só dá esse aqui. Vamos lá, né, Juiz? O processo número 676 de 2018. Dirige o gabinete do reitor interessado ao UDESC, o assunto de proposta de alteração do Estatuto da UDESC, feita pela Comissão Especial instituída pela Portaria número 972 de 2016. O relator, o conselheiro, professor Leandro Zanini. Tenha bondade. Obrigado, professor Tomás. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, ao processo 6276-2018, origem UDESC Reitoria, gabinete do reitor, interessado ao UDESC, assunto alteração do estatuto. Eu peço licença e vou para análise. O processo trata da proposta de alteração do estatuto elaborada pela Comissão Especial instituída pela Portaria número 01/2017, de 17 de maio de 2017, com atribuição para elaborar proposta de alterações, seguindo diretrizes constantes do processo 18.167 de 2016, que deu origem à resolução número 15/2017, para que seja apresentada ao Consune a proposta de alteração do Estatuto da UDESC nos artigos correlacionados ao artigo 12, considerando a extinção do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CONCEP e do Conselho de Administração CONSAD e do Conselho Comunitário, aprovada através do processo 18.167. Essa parte aqui eu acho que é interessante destacar, né, que a proposta de alteração do Estatuto correlacionada ao artigo 12, que considera a extinção dos conselhos CONCEP e CONSAD e o Conselho Comunitário, ela foi aprovada já pelo processo 18.167 em 2016. Um ponto de extrema importância, então, a ser destacado e resgatado nessa análise é sobre o processo 18.167 de 2016, que foi aprovado pelo Consune. No processo continha a proposta de alteração do capítulo 2, do título 2, que trata dos órgãos da universidade, limitando-se ao artigo 2 e as seções 1 dos órgãos de deliberação superior e 3 do órgão consultivo superior. De forma resumida, essa proposta inicialmente foi relatada pelo conselheiro e que era vice-presidente da comissão na época, o professor Emerson Campos, que hoje é nosso conselheiro aqui. Houve vistas, né, para o conselheiro Ricardo Zanon, lá do CCT, que participa da comissão agora, fez parte, e em uma segunda vista o conselheiro Márcio Metz, né, também lá do CCT, e que tratava da extinção do CONCEP e do CONSAD do Conselho Universitário, e foi aprovada essa resolução em 17 de maio de 2017. Desta aprovação, gerou-se a resolução número 015/2017 do Consune, que aprova para ser encaminhada, no seu texto ela diz, ao chefe do Poder Executivo para a expedição do respectivo decreto, a supressão das alíneas C e D do inciso 1 e a supressão do inciso 3 e a respectiva alínea A, todas do artigo 12 do Estatuto da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, aprovada pelo decreto número 4.184, de 6 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial número 17859, de 6 de abril de 2016. A resolução ainda afirma que o presidente do Conselho Universitário, Consune, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do plenário relativa ao processo 18.167 de 2016, tomada na sessão de 17 de maio de 2017, resolve. Artigo 1º. Fica aprovado para ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo para expedição do respectivo decreto, a supressão das alíneas C e D do inciso 1º e a supressão dos incisos 3 e respectiva alínea A,
todos do artigo 12 do Estatuto da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, aprovado pelo Decreto 4.184, de 6 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial 17859, de 6 de abril de 2006. Artigo 2º. As supressões aprovadas pela presente resolução serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo após apreciações e deliberação pelo Consune das alterações dos artigos correlacionados ao artigo 12, considerando a extinção do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CONCEP, do Conselho de Administração CONSAD e do Conselho Comunitário. Essa resolução culminou na emissão da Portaria 01/2017, que em seu artigo 1º apresenta a seguinte redação: fica nomeada com alterações na respectiva composição a Comissão Especial instituída pela Portaria 972 de 2016, publicada no Diário Oficial, para que a mesma elabore e apresente ao Consune proposta de alteração do Estatuto da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, dos artigos correlacionados ao artigo 12, considerando a extinção do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CONCEP, do Conselho de Administração CONSAD e do Conselho Comunitário, aprovado no processo 18617 de 2016. E a comissão especial foi constituída com os seguintes membros, então: Leandro Wirtz, titular, como presidente da comissão; professor Davi Daniel e Silva, suplente; Dilmar Bareta, titular; Paulo Henrique Xavier de Souza, suplente; Julice Dias, titular; Arnaldo José de Lima, suplente; Luiz Antônio Ferreira Coelho, titular; Gilberto Zanluca Júnior, suplente; Adalberto de Araújo Barreto Filho, titular; Ricardo Antônio de Simone Zanon, suplente; Nilson Modro, titular; Maria Esther Menegasso, suplente; João Ferte Neto, titular; Carlos Alberto Bart, suplente; Carlos André da Veiga Lima Rosa, titular; José Fernando Fragali, suplente; Vinícius Alexandre Perucci, titular; Ercílio Fernandes Neto, suplente; Fernando Meira Júnior, titular; Gustavo Pinto de Araújo, suplente; Vinícius Pinto Gomes, titular; Letícia Magrin, suplente. Essa proposta de minuta de alteração do Estatuto foi construída de forma coletiva pela comissão supracitada. Foram inúmeras reuniões, pesquisas, discussões e debates para chegarem nessa proposta. Alguns conselheiros conseguiram participar de praticamente todas as reuniões e deram grandes contribuições para esta proposta, para essa proposição. Todavia, entendo que o resultado aqui apresentado ele é plural. Tem um pedacinho da contribuição de muitos. A proposta de minuta deliberada pela comissão buscou trazer uma proposta enxuta, objetivando deixar a universidade mais ágil, mais eficaz e mais célere na tomada de decisão. Durante o período decorrido até a data de hoje, foram inúmeros encontros, alguns frustrados, mas outros extremamente produtivos. Alguns de meio período, outros que ocupavam o dia todo. Ao longo dessas reuniões, alguns pontos foram objeto de discussões mais aprofundadas por parte da comissão. Pontos esses que considero importante aqui destacar. Um dos pontos principais foi em relação à criação das câmaras. A intenção da comissão foi criar câmaras que pudessem atender o aspecto das demandas, bem como dar celeridade e fluidez aos processos administrativos que hoje tramitam nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e administração. Após longas discussões, idas e vindas, a comissão liberou para a criação de 4 câmaras. A Câmara de Ensino e de Graduação, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, a Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, a Câmara de Administração e Planejamento. Outro ponto importante de bastante discussão foi relacionado à necessidade ou não de que os membros das câmaras fossem integrantes do Consune. A comissão, após longas discussões, deliberou pela não necessidade de que esses membros fossem necessariamente integrantes do Consune. Levou-se em conta a diferença dos períodos dos mandatos dos conselheiros, provenientes dos mais diferentes centros, e também a experiência e conhecimento de cada futuro membro das câmaras, vislumbrando, nesse caso, a necessidade de formação das câmaras com servidores de perfil técnico direcionado para a câmara específica da qual fará parte. Na composição das câmaras, ou seja, em relação ao quantitativo das pessoas, a comissão buscou sempre atender a questão da proporção preconizada pela LDB, a Lei nº 9394 de 96, artigo 56, parágrafo único, onde diz o seguinte: as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão
os segmentos da comunidade institucional local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos de cada órgão colegiado e comissão, inclusive dos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como a escolha dos dirigentes. Assim, buscou-se, através das discussões e respeitando o preconizado pela LDB, formar câmaras que fossem representativas, mas ao mesmo tempo enxutas na sua composição. A comissão sempre entendeu que o grande quantitativo de conselheiros nos conselhos era um aspecto que dificultava alguns debates mais técnicos, bem como onera a universidade. Assim, considerando princípios como a economicidade e a eficiência pública, a proposta da comissão foi de câmaras com quantitativos próximos ao mínimo de integrantes que atendessem representatividade de todos os centros e o preconizado pela LDB. Obrigado, Nicole. Outro ponto de importante discussão foi em relação a tão somente modificação do Estatuto, quanto àqueles dispositivos que remetem ao CONCEP, CONSAD e Conselho Comunitário. Entendeu-se que realizar as alterações do regimento geral simultaneamente ou concomitantemente com as alterações do Estatuto não seria conveniente nem próprio no presente momento. A não conveniência se justifica em razão de que a proposta de alteração estatutária poderá sofrer modificações ao consumo, ou até mesmo ser rejeitada pelo referido Conselho, o que implicaria na reformulação ou descarte do que teria proposto para o regimento. Por outro lado, é necessário que se aguarde a promulgação do decreto de alteração do Estatuto para fazer as devidas adequações no regimento geral, porquanto não se pode regulamentar em regimento que ainda não está previsto no Estatuto. Esse é um dos motivos que fez com que fosse apresentado somente as alterações, né, relacionadas ao Estatuto. A gente sabe que tem uma série de desdobramentos, a comissão até olhou, né, discutiu bastante, conversamos bastante com o secretário, com o Murilo, mas a gente não sabe o que vai ser deliberado aqui, alterações, rejeição, aprovação, enfim. Então, por isso a proposta ela contempla somente a questão do Estatuto. Se, porventura, seja aprovado esse processo, uma nova comissão vai ser nomeada para que daí faça as alterações no regimento para que seja submetida novamente a esse conselho para deliberação. E aqui a proposta de regulamentação do CONSUNE, considerando a absorção das competências do CONCEP e do CONSAD que serão extintos. Então a proposta ela já estava divulgada na página, eu acho que não carece de fazer leitura de item a item, né? A gente seguiu algumas recomendações que foram da própria a comissão fez, alguns atendimentos do jurídico. Eu vou só me ater a ler aquilo que o meu relato, né, diferencia do que a comissão referendou. Tá? Então, no artigo 15, a gente tinha que o prazo de convocação para as reuniões em caráter de urgência do plenário do CONSUNE, justificado no início da mesma, fica reduzido para 36 horas, admitindo-se a convocação por correio eletrônico. A mudança foi que o prazo, a sugestão é, o prazo de convocação para as reuniões em caráter de urgência plenária, justificado no início da mesma, fica reduzido para 36 horas. E aí criamos o sexto, as convocações do plenário do CONSUNE, do Conselho Universitário, CONSUNE, são feitas por correio eletrônico, sendo que os servidores e alunos da comunicação serão enviados por e-mail corporativo da UDESC, definido pela reitoria por meio de instrução normativa, e para os membros que não pertencem ao quadro da UDESC será enviado ao e-mail fornecido pelo respectivo membro. E aí o sexto passa a ser, acompanha a proposta da comissão, alterado o 7. A inclusão dessa mudança foi só para valorizar o nosso e-mail corporativo, para que todo mundo passe a usar realmente o e-mail da UDESC. Pelo menos quem são conselheiros, professores, servidores e alunos da universidade, usem o e-mail corporativo da instituição. Na segunda, no artigo 15, parágrafo 2º,
O plenário da Câmara de Ensino de Graduação elegerá um dos seus membros docentes para vice-presidente. E a minha sugestão é que a vice-presidência da Câmara de Ensino de Graduação ela seja exercida pelo diretor de ensino com assento no órgão. Então vai ter um diretor de ensino que vai ser em sistema de rodízio. Eu acho que é uma autoridade que está participando da Câmara, então é justo que a gente possa prestigiar essa autoridade, concedendo ele a vice-presidência. Esse diretor de ensino ele também vai ser feito via rodízio no sistema de eleição. Aqui vale a mesma coisa no artigo 15c, parágrafo 2º, para a questão da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. É o mesmo caso da vice-presidência. Mesma coisa no 15e, para a Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade. E o prazo de convocação para as reuniões, né, no 15i, né? É a mesma linha aqui, então, né, usando o e-mail corporativo. E aí o que difere são os artigos 89, 94 e 133, que passou batido da comissão. Os departamentos definem os respectivos grupos, as linhas de pesquisa que devem ser homologadas pelas câmaras de pesquisa e pós-graduação, de acordo com as normas vigentes. Os departamentos definem as respectivas áreas temáticas de extensão que devem ser homologadas pela Câmara de Extensão, Cultura e Comunidade, e os casos omissos no estatuto serão resolvidos pelo Consune. Tendo em vista a implantação da nova estrutura do Consune, então, faz necessário prever uma data para constar no decreto do estatuto que deverá conter, além das presentes alterações, alteração de 4 pontos no parecer 01/2015, aprovado pela Resolução 92/2016, 15/2017 Consune, 02/2017 Consune, 03/2017 Consune. Então, ficaria artigo XX até 31 de dezembro de 2018, deverão ser constituídas as respectivas câmeras, parágrafo 1º, até que se constituam os órgãos mencionados no caput deste artigo, permanecerão em funcionamento os conselhos em atividade na data de publicação desse decreto, com suas composições e competências. Ao serem implantados os órgãos mencionados no caput deste artigo, fica automaticamente extintos o órgão antecessor e os mandatos dos respectivos membros, os quais têm direito a concorrer à eleição subsequente para a Câmara. Ou seja, quem está no CONCEP e no CONSAD, né, que queira participar das câmaras, né, poderia se candidatar. Voto do relator. Considerando o exposto, sou favorável à aprovação da proposta de minuta de alteração da minuta de alteração do estatuto, faltou a palavrinha, com as alterações propostas pelo relator. Em discussão? Sou Pedro Bertemes. Mais alguém querendo discutir? Professor Pedro Bertemes. Boa tarde a todos, a todas. Mais uma questão de esclarecimento. Primeiro ponto, eu não concordo em que os membros da Câmara não necessariamente devem ser desse conselho. Isso vai em contramão ao que as outras universidades nesse país fazem. Okay? Se é economicidade, então necessariamente os membros desse conselho devem compor as câmaras. Senão tem que tirar a palavra economicidade do processo. E uma questão desse esclarecimento é isso. Eu fiz a tarefa de casa, liguei para a Secretaria dos Conselhos e fiz o levante de o que nós temos ou tínhamos, sei lá, né, está no limbo, o CONSAD e o CONCEP. E fiz esse levante, li a resolução, a proposta, fiz as continhas, né? O engenheiro gosta de conta,
comparei A com B. Se não me falha a memória, se eu estiver enganado, a composição das câmaras setoriais de, vamos resumir, administração, ensino, pesquisa e extensão, tá? Tem outro nome, né? Ultrapassa a quantidade de membros do antigo CONCEP e antigo CONSAT. Então eu não entendi. Se são membros eleitos, não difere do que nós tínhamos antes. Se essas câmaras vão se reunir para deliberar, vão se reunir aonde? Floripa? Bom, não vi economia. Vocês viram? Aumentou. Tá certo? Vamos supor que empatou. Tá certo? 0-0. E aí se reúne. Aí tem eleição. Aí tem mandato. Daí tem que vir aqui. Daí tem diária. Onde é que está a economicidade? A economicidade só se daria se e somente se, né, os membros desse conselho fizessem parte das câmaras setoriais. Por exemplo, você tem a reunião das câmaras na parte da manhã, um turno, e o conselho, ou seja, a reunião das câmaras, fosse no período da tarde ou alguma coisa assim, para economizar, tá certo? A não ser que esteja escrito que vai ser só por videoconferência a reunião deliberativa das câmaras setoriais. Temos que economizar, tá certo? Do jeito que está, eu não concordo. Soleno, alguma consideração? Bom, o princípio da economicidade é para ser economia, né? Para ser mais barato, né, professor Pedro? Eu não sei quantos membros tem no conselho do CONCEP, Murilo. 50 aí. 57 no CONCEP, tem 80 no CONSAD e 23 no Conselho Comunitário. Então hoje, se você somar 57 mais 80 dá 137. Quanto no comunitário? 60? 23. 160. Na proposta, que ela tem algumas variações, a gente deve ter em torno de 80 membros. 80, 85 membros, considerando todas as câmaras. Então já é metade da situação que a gente tem hoje. Não está definido no Estatuto, Pedro, a questão da forma como vai ser as reuniões, tá? Então, eu entendo, eu conduzi a última reunião que a gente teve agora do CONSAD, foram 9 processos. 9 processos. A reunião começou às 1h20 da tarde. Às 1h50 ela encerrou. Ela não encerrou porque a gente ficou conversando até o Carlos André estava presente até as 2 da tarde. Foi praticamente homologação de convênio, homologação, enfim, ninguém, o Carlos é testemunha, estava aqui, ninguém levantou, quase que nem hoje, a mão para discutir. Não houve discussão. Todos os processos foram aprovados por unanimidade, se não me falha a memória. Eu acho que uma grande parte dos processos, que até que vem aqui, como hoje a gente aprovou a questão de vestibular, né, de pagamento, esses processos, e eu acho que a periodicidade do encontro das câmaras, ela vai passar uma boa parte a ser via videoconferência. Encontros via videoconferência, e quando houver processos que requeiram discussão mais olho no olho presencial, que se faça a reunião presencial, sim. Mas eu acho que a gente vai ganhar em agilidade, processo. Hoje a gente tem uma infraestrutura de videoconferência bastante boa, a gente está com planejamento de investir em novos equipamentos para os centros, para atender o crescimento que vem tendo, e eu acho que a gente vai ganhar em celeridade com isso aí. Então, acho que sim, vale a economicidade, né? Foi uma discussão. A gente discutiu também bastante a questão do membro ter que ser ou não vinculado, estar presente no Consune, mas se tentando, né, até comentei com a Sinara agora de meio-dia, pensando em ter câmeras com perfil técnico, por exemplo, uma câmara de extensão, a pessoa que vai participar da câmara de extensão tem que conhecer a extensão. Que tenha sido um diretor de extensão, que tenha coordenado um projeto de extensão, que faça a extensão.
não uma pessoa que nunca fez extensão. Não que a pessoa não possa dar uma contribuição, mas é diferente de quem já vive a extensão. A mesma coisa para pós-graduação, para pesquisa. Um professor que nunca fez pesquisa, que nunca trabalhou na pós-graduação, ele vai vir dar pitaco na pós-graduação? Fica mais difícil. Então, a importância de você ter alguém. Então, nesse sentido, a gente, né, até para viabilizar a participação dos inúmeros professores extremamente competentes que a gente tem nos centros, que fazem pesquisa, que participam da pós-graduação, né, que às vezes queiram participar somente do assunto de interesse dele, a gente buscou, né, as câmaras são vinculadas ao conselho, mas não, né, necessariamente a pessoa tem que fazer parte do conselho universitário. Número, tinha mais alguma questão ali? Eu só queria registrar também que essa questão das reuniões, né, dos conselhos, que com certeza também cabe, no caso, às câmaras, né, há todo um regramento que foi aprovado aqui no Conselho com relação à videoconferência. Né? Quais são as temáticas, quais são o que pode ser feito por vídeo, o que não pode ser feito por vídeo, tem que ser presencial. Nós fizemos já até né, por videoconferência, uma reunião do Consune, porque o tema em função do regramento, permitia, né, que a gente fizesse essa reunião por videoconferência, foi a primeira. Então tem todo um regramento já da questão da videoconferência para que os conselhos, né, quiçá as câmaras, possam ter segurança, né, em convocar uma reunião por videoconferência. Ok? Eu vou abrir a discussão para 2 minutos. Quem queria discutir em 2 minutos? E não havendo. Opa, professor Everton. Professor Carlos André, professor Cassol. Mais alguém? Encerrado 2 minutos. Professor Everton, Carlos André, Cassol e professor Fonseca. Pode começar, professor. Bom, boa tarde a todos. No quantitativo que eu calculei ali, a gente tem 80 no CONSAD e 55 no CONCEP, membros, né? Agora com as câmaras vão ser 20 em cada, vai dar 80. Então, como o Consune aqui permanece idêntico, o pleno do novo Conselho Universitário e esse permanece idêntico, a gente está eliminando o número de membros exatamente do CONCEP, né? Porque o CONSAD com 80 vai se desmembrar em 4 câmeras com 20 cada uma, a nova modalidade, né? Acho que aqui a gente tem um fator, então, de enxugamento. Mas o que eu queria que o relator colocasse para nós olhando as atribuições do CONCEP e do CONSAD, o que muda em termos de atribuições das câmaras, ou se as matérias que eram de um estão na outra, houve alguma diferença em termos de atribuições, uma diminuição das atribuições, ou simplesmente uma migração das atribuições, para a gente saber se temos processuais de competências, a gente está enxugando alguma coisa ou mantendo a nossa estrutura e funcionamento, ao menos nesse momento de reforma. Mas considero que a gente precisa nos movimentarmos em termos de efetuar reformas e reestruturações, e penso que esse é um primeiro caminho, que algum avanço já se está fazendo, né? Mas seria nesse sentido, então, confirmar só aqueles números e se as atribuições, se as nossas atribuições teve diferença, houve uma migração do CONCEP para as 2 câmaras de ensino de graduação, para de pesquisa e pós, né, e para de extensão e cultura, e se permaneceu o que era a atribuição do CONSAD, foi para a nova Câmara de Administração. Sr. Carlos André? Bom, esclarecendo, eu fazia parte da comissão e eu não fui a todas as reuniões, mas durante a comissão teve 2 pontos que foram bem discutidos, porque nem todos os membros concordavam tinha divergência de opinião. Um é isso que o professor Bertens falou, em relação a se deveriam ou não deveriam fazer parte do Consune, né? Uns membros achavam que deveriam, outros membros achavam que não deveriam. E outro era se as câmeras deveriam ou não deveriam, se elas deveriam ser consultivas ou deveriam ser deliberativas, né?
Mas a proposta que a gente, no fim, cada item desses a gente aprovava, votava, né, e ganhava por maioria. E a proposta que a gente chegou no final foi essa daqui. Não sei se seria ideal, mas foi o que a gente conseguiu fazer nesse tempo todo que a gente, sei lá, desde quando que foi discutido, né? Independente dos meus votos particulares aqui, a proposta nossa em conjunto foi essa, né? Então, a gente, eu acho claro que vocês têm que analisar isso aqui e ver se isso aqui é o mais correto a ser feito ou não, né? Mas eu falo em nome da comissão de uma maneira geral. Professor Cassol. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui a minha satisfação de voltar ao Conselho e compartilhar com os colegas aí dessas decisões. Eu realmente não estou muito imbuído, digamos assim, conhecendo o processo, mas eu vejo que realmente ele é muito marcante para a instituição, à medida que muda toda uma estrutura, né? E essa dimensão é que eu queria esclarecer um pouco melhor, pedir para o relator, como fica exatamente essa diferença entre membros de consumo e de Câmara. Eu observei que tem vários membros aqui que são natos, né? Escolhidos entre os pares. Os 2 pró-reitores e mais um diretor do centro, ele é escolhido entre os diretores de centro? Exato. Certo. Mas qual seria a proporção entre membros do Consune e plenário em relação à Câmara? Porque eu acho que também não pode ter algum membro externo, mas também não pode ser um outro, né? Porque aí não vai resolver essa questão do fluxo de processo, né? Do compartilhamento das decisões pelo Conselho Maior. Tem algum dimensionamento do limite de diferença? No final, tudo junto. Pode ser? Tá bom. Então, deixo aqui minha opinião de que, na medida do possível, em direção ao que falou o professor Pedro, que realmente se preserve o máximo possível de membros, né, do Consune na própria Câmara, porque não deixa de ser uma instância menor do Conselho Maior, que vai facilitar o processo. Obrigado. Senhor Fonseca. Bom, boa tarde. Só para saber, esses membros são eleitos, os que não são pró-reitores, são eleitos para participar nessa Câmara? Quer dizer, perde um pouco aquele caráter de garantia técnica que você falou que teria o fato das câmaras serem isoladas, porque no momento que nós votamos, pode 300 pessoas que serão eleitas que não conhecem a extensão, por exemplo. Então, eu acho que o caminho é o que o professor Pedro tem colocado, como minha opinião, mas a pergunta é a questão da votação. Tá. Soleto. Bom, só iniciando a pergunta do Everton. Sim, Everton, sim, na verdade é onde você vai diminuir bastante o número de conselheiros, é o CONSAD, que tem hoje 80, né, Murilo? Vai reduzir, e o Conselho Comunitário, né? O CONCEP vai ficar um volume mais ou menos igual. A diferença é que são assuntos que vão ser trabalhados de forma específica em cada Câmara. Aí a pergunta do Paulo, do Cassol e do professor Fonseca, quando a gente discutiu, Cassol, a questão e foi uma discussão que a gente acho que foi uma das reuniões que nós estávamos praticamente completo, né? Acho que foi um dia de manhã, que o consumo era tarde, a gente fez uma discussão lá. E muito entendimento de um, de outro, diferentes ali, para se realmente a gente conseguiria se pegar somente conselheiros do consumo e realmente teríamos esse perfil técnico, professor Fonseca, que a gente desejaria colocar, né? Porque as pessoas são diferentes, são de diferentes áreas, e às vezes tem gente, não tem tantas pessoas que trabalham com pesquisa, não tem tantas pessoas que trabalham com extensão, enfim. Foi a discussão. E o entendimento foi, teve acho 3 ou 4 votos contrários, mas a maioria mesmo foi que não necessariamente as pessoas precisassem ser do Consune, então ficou aberto. E até para oportunizar
a toda a comunidade universitária, a todos os professores, a todos os técnicos, a todos os alunos que tivessem intenção de participar de uma Câmara pudessem colocar o seu nome à disposição. Então, uma decisão voltada bastante para a questão da democracia. E o perfil técnico, Fonseca, a gente chegou a fazer discutir um arrazoado para que quando você fizesse o processo de chamada de eleição, tivesse pré-requisitos para você poder se candidatar. Vou dar um exemplo, por exemplo, para você se candidatar a uma vaga de docente na Câmara de Extensão, você tenha que ter tido, ou tenha sido um diretor de extensão, um pró-reitor de extensão, ou você tenha coordenado projetos de extensão, e assim por diante. Para você se candidatar à Câmara de administração, onde é que está a composição da Câmara de Administração? A Câmara de Administração ela é um pouco diferente, é um dos cenários que é um pouquinho diferente das demais, mas que a pessoa tem um perfil, né, voltado técnico. A Câmara de Administração, e esse perfil, e o entendimento, e até porque é uma coisa nova para todos nós, essa mudança, né, de conselho para câmaras, que esse pré-requisito ele seja colocado no edital do processo eleitoral. Ou seja, para você poder se credenciar a se candidato a uma vaga, você tenha esse perfil. Você tenha que atender esses requisitos. Eu acho que esse mesmo edital, professor Fonseca, deve ser construído aqui. Deve ser debatido aqui depois pela futura comissão que vai tratar das alterações no regimento e fazer essa proposição. Nós chegamos a fazer um esboço, mas não evoluiu porque não era o mote do momento. O momento era voltado para fazer essa mudança no estatuto, né? Então, acho que era isso aí, né, os questionamentos. Mas foi essa a intenção que a gente teve, né? Que quando fosse lançado o edital, aí você coloca. Um outro ponto que eu acho que é interessante, quando você vai trabalhar o 70-30, foi uma coisa, né, Carlos, que deu bastante dificultou de você conseguir tentar fazer uma Câmara enxuta para você não criar câmaras maiores que os conselhos que nós tínhamos. E aí, principalmente, num primeiro momento, você pensou, bom, numa das discussões, vamos botar as câmaras com os diretores, né, de centro. Mas já temos os diretores nas comissões, né, nas comissões de extensão, no comitê de pesquisa, enfim. Só que quando você trabalha, principalmente a Câmara de Administração e Planejamento, se você trouxer todos os diretores de administração, que possam ser técnicos, que todos os 12 sejam técnicos, para você respeitar o 70-30, a quantidade de docentes que você vai ter que botar na Câmara é muito grande. Então, ela acabava, numa estrutura mínima, você ficava com 54 membros, que batia quase com o SAD que a gente tem hoje. Então, se tornou inviável. Então, eu acho que, após muitas discussões, a gente entendeu, assim, de forma bastante democrática, ficou aberta a participação, desde que você tenha o requisito, né, técnico para poder participar. E isso, a intenção é que isso valha para o docente, para o técnico e para o acadêmico que venha participar. E aí, como membro nato, o único membro nato é o pró-reitor. É o pró-reitor da Câmara em específico. E os diretores, eles são eleitos, é um rodízio, mas eleitos pelos seus próprios pares. Obrigado, professor Leandro. Inscrição de 1 minuto. Sou Pedro Bertemes. Sou Everton, sou Fonseca, Pedro Bertemes, Everton, Fonseca, Cassol. Mais alguém? Encerrado. Sou Carlos André, Jair. Pois bem. Bom, eu havia ligado para a Secretaria dos Conselhos, o número que me passaram não foi esse que foi passado aqui. Então, minhas contas não estavam erradas, tá? Só para dizer que eu sei fazer conta. E fiz a prova, fiz o exame de cálculo, equações diferenciais sem a calculadora. Uma outra história, a gente conta num café aí. Por quê? Bom, eu acho que também eu vou por esse teu, professor. Eu acho que não necessariamente as pessoas
da Câmara tem que ser todas de extensão. Tem que ser só entender em pesquisa, tem que só entender, porque senão vai ficar muito tipo numa banca de avaliação de mestrado e de doutorado, o avaliador não vota. Seria muito cômodo, né? Então, quando você está com uma panelinha de pessoas que só em pesquisa, aí, né, todo mundo vai aceitar um oba-oba. Então, você tem que ter pensadores externos àquilo para ter uma outra visão. Essa é a minha opinião. Obrigado, professor Pedro. Professor Everton. Eu fico imaginando o trabalho da comissão aí na discussão, porque ter que propor tudo isso aqui não deve ter sido fácil. A gente está aqui discutindo algumas questões e todas as questões colocadas aqui que suscitam reflexões, como já foram colocadas pelos outros que aqui se manifestaram, né? Eu também eu imagino assim que nós temos essa proposta que pode ter várias questões aí para a gente discutir. Ela poderia ser aperfeiçoada, mas sem dúvida, eu acho que a própria comissão deve ter ficado em vários pontos de coloca e tira. Mas também colocar que a gente tem nesse momento essa proposta ou ficarmos como estamos, né? E eu acho que se está dando um passo e um avanço com essa proposta em relação à nossa estrutura de funcionamento atual. E no mais, dar um voto de confiança em todo o debate da comissão e exercitarmos essa proposta para ver como nós vamos trabalhar, nos adaptarmos e pensarmos, quem sabe, depois novos aperfeiçoamentos. É isso. Professor Fonseca. Vamos lá. Bem, as câmaras podem ser deliberativas e consultivas. Aí, para mim, já surge um grande problema, né? O que pode ser deliberativo, o que será consultivo? No entendimento, né, de que esses grupos estão fora do Conselho, me parece que se eu esticar isso a longo prazo não, a um prazo maior, eu poderia ter situações como eu estou tendo agora. Quer dizer, vota no Conselho, vota no outro e vota aqui também. Quer dizer, tem que passar por todos. Se esse órgão, se essas câmaras estiverem dentro dos membros do Conselho, eu penso que nós ganharemos em discussão, em flexibilidade para qualquer proposta que nós teremos pela frente. Inclusive, a Câmara poderá convidar outros membros do Conselho Consune, para participar de um determinado debate para chegar numa conclusão mais ajustada para aquele caso. Eu acho que nós estamos saindo de uma situação que bastaria nós votarmos aqui uma redução do tamanho dos conselhos. Nós estamos indo para uma situação muito parecida. Ao contrário, discordo do professor Everton que nós não temos só essa solução, temos outras soluções. Obrigado. Okay. Obrigado, professor Fonseca. Pois não? Na verdade, muita coisa que está sendo colocada aqui, desculpa a interrupção, mas está sendo contemplada no estudo da comissão. Né? Lá no estudo da comissão diz o que cabe a cada Câmara deliberar e o que cabe a cada Câmara simplesmente trabalhar do ponto de vista constitutivo. Está lá. E toda e qualquer decisão da Câmara cabe recurso ao Conselho Universitário. Tá lá. Então, eu pediria, né, nas próximas questões, que os conselheiros já tivessem a leitura, né, da proposição, né, que a gente com certeza, né, evitaria algumas questões aqui. Professor Cassol, por favor. Não que a discussão não deva ser feita, né? Deve ser feita. Ainda quando eles têm ignorância do tempo. Ainda quando se tem ignorância do tempo. Nós achamos válida essa reflexão da composição mista ou dispar das câmaras em relação ao Conselho. Né? Que, de fato, nós vamos passar atualmente nós temos o Consune e 2 conselhos menores, né? Nós passaremos até agora 4 câmaras, o que também, se nós temos um número de 20 e poucos, que dá para ter uma ideia aqui dessas câmaras,
Então, na prática, não vai mudar muita coisa, né, em termos de números de pessoas se reunindo. Né? Então, eu pergunto ao relator, que fez um estudo mais aprofundado, se não seria possível colocar aí um indexador mínimo de membros comuns do Consune na Câmara, que não vede essa liberdade de ter um perfil mais técnico, né? Mas que também tenha, de fato, que seja uma Câmara, né? Que uma Câmara é parte de um conselho maior. Né? Porque daí, depois das eleições, no regimento da Câmara, poderia se definir como que seria esse 50% de membros do plenário. Seria essa sugestão. Obrigado, professor Cassol. Professor Carlos André? Na verdade, não é nem um pouco fácil, né? A proposta tem um monte de questionamento. Eu acho que algumas coisas por exemplo, a parte técnica, né? As discussões nossas levou para botar isso em cima dos editais, né? Botar no edital o que deveria ser. Claro que o edital a gente pode fazer aqui da maneira como a gente achar que deve ser feito, né? Inclusive botar no edital que pode ser, sei lá, 50% de membros do próprio conselho, né? Eu acho que a gente pode mexer e corrigir determinadas coisas que a gente achar em cima dessas composições depois, né? É muito complicado, é muita coisa, muita coisinha, e aí a gente não... É difícil de montar, né? E eu acho que a gente vai ter que, depois, em cima disso aí, tentar corrigir o que caso seja aprovado, né? O que ficou para trás. Jairo? Boa tarde. A estrutura hoje da UDESC ela é paquidérmica, tá? E não tem eficiência, é cara, com vários conselhos, e isso aqui é um passo para aumentar a eficiência e a economicidade, mas não basta. Preciso rever as normas. Exemplo que foi dito aqui, tem muita coisa que está vindo para o consumo que não precisa, está gerando ônus para toda uma cadeia operacional da universidade. Exemplo, pagamento de professores que precisam elaborar para vir para cá. Tem todo um custo. Rever as normas daí para frente e as que já passaram por aqui, rever para que não consumam o consumo com coisas que é fluxo contínuo. Nesse ponto de vista de eficiência, não basta só reduzir o número de conselheiros da estrutura. Que digo já, é um ganho enorme. É um ganho de gestão ímpar para a universidade. Vejo um monte de gente reclamando das estruturas, a CONSAD, consumo, pedido de vista, daqui, dali, e a coisa não funciona, é travada. Oportunidade de a gente mudar. Obrigado, Jair. Professor Leandro, por favor. Bom, acho que o Carlos André foi bem preciso ali na fala dele. Aí eu acho que a colocação do Cassol ali é uma boa colocação, porque sendo aprovado aqui, uma nova comissão vai ser gerada. A comissão que fez esse trabalho proposto aqui, ela foi todos com membros do Conselho do Consune. Então, numa nova comissão, Tomás deve nomear com membros daqui, e aí que vai fazer a proposta de alteração do regimento, que são bastante itens que tem no regimento, e aí a discussão também pode vir acompanhada com a proposição de um edital. Aí a gente pode discutir na comissão uma fração para quem é do Consune, enfim, acho que num conjunto, porque essa parte não coube e não era atribuição de colocar dentro do estatuto, ficou para ser colocada no edital. Obrigado, professor Tomasi. Obrigado, professor Leandro. Então, encerrado o processo de discussão, em votação, aos que são favoráveis ao relato do conselheiro Leandro Zivit, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Parabéns. Nós vamos... eu tinha conversado com o Murilo aqui para a gente já pensar na questão da criação da comissão, né? Mas o Murilo acha pertinente fazer a publicação primeiro do decreto, inclusive o que está colocado ali. Nós já vamos trabalhar nisso para encaminhar para a publicação do decreto, e assim que sai, esperamos que na próxima reunião a gente já tenha esse decreto publicado e, consequentemente,
a gente já possa constituir a comissão para que até o final do ano a gente já tenha essas alterações do regimento também compatíveis com o que foi aprovado aqui. Parabéns, acho, a todos, sobretudo a comissão, que trabalhou muito, cada um de vocês aí foi fundamental. Sr. Emerson, nós começamos essa brincadeira em 2015, né? Eu era o presidente da comissão, o Emerson era o vice. Começamos uma peregrinação aos centros. Fomos em todos os centros e no serviço público é assim mesmo. A gente precisa ser obstinado, abnegado, as coisas acontecem. Parabéns à comissão atual, na presidência do professor Leandro e todos os envolvidos aí. Muito obrigado pela colaboração. Acho que a universidade, mais uma vez, ganha com essa nova condição, que ainda não vai, como o próprio Leandro colocou, não vai estar de fato em operação, porque nós precisamos cumprir todos os ritos para aí sim começar essa nova configuração, Consune, Conselho Curador e as câmaras dando suporte. Abro espaço para as comunicações pessoais. Débora, por favor. Boa tarde a todos. Aproveitei essa oportunidade para me apresentar. O meu nome é Débora Marques Gomes. Estou representando o SEAD como técnica universitária. Eu sou uma pessoa cega, que já ficou bem visível, acredito que para todos. Mas a minha ideia de estar me apresentando aqui para estar dizendo que é uma oportunidade de eu estar aqui nesse conselho para que a gente torne essa universidade cada vez mais acessível, e aí eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês para a gente tornar a UDESC mais acessível em todos os aspectos, não que isso não viesse acontecendo, vem acontecendo, mas vem acontecendo com passos muito lentos e nós precisamos agilizar esses processos, Então, nesse sentido, que eu me coloco, nesse caminho, e que nós precisamos, em diferentes espaços em que estamos inseridos, nos nossos centros, nas comissões, em diferentes espaços que a gente se faz representar, lutar por essa condição de acessibilidade. Não porque temos pessoas com deficiência nos espaços, não somente por isso, também por isso, mas também porque nós trabalhamos com uma qualidade de vida cada vez melhor, uma condição de que nós teremos uma vida mais longa. Considerando que teremos uma vida mais longa, teremos muito mais limitações quando se trata de pessoas idosas. Então, nesse sentido, cada um de nós aqui, e pertencente à sociedade em geral, pode ser potencialmente uma pessoa com deficiência. E talvez vocês podem considerar que eu esteja sendo dramática, mas não, é a realidade. Alguns podem ter mais uma limitação de locomoção, outros podem ficar com aquela visão mais dificultada, outros atinge a audição.
Então, nós temos que tornar a nossa sociedade cada vez mais acessível para incluir e integrar todos nós. E eu penso que a gente precisa começar aqui por dentro, na universidade, e aí contamos com a compreensão, a colaboração de todos nos seus centros e também aqui nesse conselho. Tá ok, pessoal? Obrigada. Obrigado por hoje. Até a próxima. Obrigada.